Ele tem uma aparência esguia muito alto, esquelético. Alguns dizem que ele habita as florestas e persegue as crianças desavisadas. Hoje vamos falar de uma creepypasta muito conhecida na internet que resultou em um crime brutal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui, é a primeira vez que está me vendo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, hein? Em 14 de maio de 2014, em Wisconsin, nos Estados Unidos, um homem chamado Greg Steinberg se depara com uma adolescente saindo do meio da floresta, rastejando com dificuldade e sangrando bastante. A menina era Peyton Letterner, de apenas 12 anos. Greg ligou para o 911 e ficou com ela até a chegada de uma ambulância. Depois de ser atendida pela emergência, descobriu-se que Peyton havia sido levada para a floresta pelas suas duas melhores amigas, Morgan Gazer e Anissa Vaia, e foi abandonada lá para morrer. Peyton conheceu Morgan na escola e logo viraram as melhores amigas. Brincavam juntas e faziam quase tudo juntas. Em seu depoimento para a polícia, Peyton falou sobre Morgan. Ela era minha única amiga por muito tempo. Conforme o tempo passou, Morgan fez amizade com outra menina. No caso, a outra menina era Anissa. E foi aí que as coisas começaram a dar muito errado. Peyton diz que a amizade das duas começou a fracassar quando Morgan e Anissa começaram a sair juntas com muita frequência. As duas amigas começaram a desenvolver um fascínio quase obsessivo pela história de Slenderman, o que seria normal se sentirem atraídos por temas de terror durante a adolescência. Mas no caso delas era um pouco diferente. Peyton disse que a Anissa a tratava mal, por muitas vezes sem motivos nenhum, e que tinha ciúmes da sua amizade com Morgan. Peyton tentou não dar atenção para isso, pois não queria atrapalhar a amizade das duas amigas. Slenderman nasceu em 2009, em um concurso na internet de um fórum chamado Something Awful, algo horrível em tradução livre. Nele era preciso criar uma criatura sobrenatural. O vencedor foi Eric Knudsen, responsável pela ideia de um fantasma sem rosto que persegue crianças, batizado de Slenderman. Slenderman não passou assim de uma obra da internet. Eric se baseou em obras de Lovecraft e Stephen King, que eram muito fãs, para compor esse personagem. Ele é descrito como semelhante a um homem magro, anormalmente alto, com uma cabeça branca e inexpressiva, e que veste um terno preto, com tentáculos enormes saindo pelas suas costas. Histórias de Slenderman geralmente o retratam como um perseguidor ou sequestrador de pessoas, principalmente as crianças. Sua aparência sem rosto dá a impressão desconfortável e perturbadora para muitas pessoas. O Slenderman não se limita a uma única narrativa, mas aparece em muitas obras díspares de ficção, em sua maioria compostas online. A figura de Slenderman logo caiu no gosto dos jovens, rendendo infinitas histórias até hoje de creepypastas. A creepypasta de Slenderman diz que ele atacava as crianças sozinhas e as levava para a floresta, a fim de incentivar elas a tirar a vida de outras crianças, e assim fazer parte do seu proxy. Proxy seria como se chama as pessoas que seguem o Slenderman. Morgan era obcecada pelo Slenderman. Ela ficava horas assistindo vídeos sobre a criatura, além de vídeos de conteúdos muito perturbadores online. Além disso, ela e Anissa ficavam horas debatendo sobre o assunto e se convencendo de que Slenderman realmente existia. As meninas levaram as creepypastas de Slenderman realmente a sério. E foi assim que Morgan e Anissa, em dezembro de 2013, começaram a se convencer de que realmente precisavam fazer parte do proxy de Slenderman. Mas para isso, elas precisavam tirar a vida de outra pessoa. E foi assim que elas viram em Peyton uma possível vítima, já que ela não era tão empolgada com as histórias de Slenderman. Depois do incidente, quando Morgan foi questionada sobre o crime, ela disse que estava muito animada, pois queria provar às outras pessoas que Slenderman realmente existia. O crime foi planejado com muita antecedência. Por pelo menos 6 meses, as duas meninas planejaram o assassinato de Peyton. Morgan também começou a desenvolver outros comportamentos estranhos durante esse período, como desenhos em que mostrava suas verdadeiras intenções no assassinato. A família de Morgan sabia dos comportamentos e gostos das meninas,
porém achavam normais, já que a própria mãe disse que quando jovem consumia muitos livros e filmes de terror. Do outro lado, a família de Anice disse que nunca soube sobre a história de Slenderman. Em 13 de maio de 2014, as meninas fizeram uma festa do pijama para comemorar o aniversário de Morgan. Depois de comerem muitas pizzas e conversarem, as meninas disseram que não queriam dormir muito tarde. O plano era colocar uma fita adesiva na boca de Peyton enquanto ela dormia. Depois dariam um golpe no pescoço e as duas sairiam pela floresta atrás de Slenderman. Porém, os planos mudaram para o dia seguinte. No dia seguinte, elas pegaram algumas sacolas com suprimentos, como barras de cereais e biscoitos, e Morgan escondeu uma faca de cozinha na sua jaqueta. Era um dia ensolarado e as 3 meninas saíram para caminhar no parque. Morgan e Anissan queriam esconder o corpo dentro do banheiro do parque. Antes de matar a amiga, Morgan queria que Peyton estivesse inconsciente, porque, segundo ela leu um site na internet que quando você mata alguém olhando nos olhos, você acaba se vendo dentro dos olhos da pessoa. Assim, Morgan bateu com a cabeça de Peyton na parede do banheiro, porém não foi o suficiente para fazê-la desmaiar. As 3 meninas acabaram discutindo na tentativa de acalmar Peyton. Anissa deu a ideia de levar Peyton para uma floresta para se acalmarem, e logo as 3 caminharam juntas. Não se sabe por que Peyton continuou com as meninas, mesmo depois da agressão que sofreu, mas acredita-se que Peyton estava no estado avançado de manipulação das 2 meninas, então a convencer de qualquer coisa era fácil para elas. Elas decidiram brincar de esconde-esconde, mas Peyton não queria, e Morgan disse que se ela brincasse um pouco, ela poderia escolher a próxima brincadeira. Morgan começou a contar, enquanto Anissa pedia para Peyton se deitar e se cobrir com folhas secas. As meninas se juntaram perto de Peyton. Anissa deveria dar o primeiro golpe com a faca, mas não conseguiu. Morgan disse que só faria se Anissa desse as instruções. Assim, Morgan se jogou em cima de Peyton, enquanto Anissa dizia o que deveria fazer. Anissa disse para ir com tudo para cima dela. Morgan esfaqueou Peyton enquanto a menina gritava. Morgan disse para a polícia depois que fazer aquilo foi mais fácil do que ela imaginava, pois era o mesmo que estar brincando com as suas bonecas. Depois do acontecido, Peyton foi deixada na floresta para morrer, e Morgan e Anissa disseram ter visto Slenderman andando pela floresta. Isso as convenceu de que estavam fazendo realmente a coisa certa. Elas pararam o mercado para lavar as mãos, que estavam cheias de sangue, e só foram pegas pela polícia 5 horas depois do incidente. Peyton levou 19 facadas, nos braços, pernas, ombros e estômago. Ela ficou em tratamento intensivo por semanas e conseguiu sobreviver ao ataque. Por muito pouco, uma das facadas não pegou seu coração, o que seria fatal para Peyton. Na delegacia, durante o depoimento, as 2 meninas não mostraram nenhum arrependimento pelo acontecido. Morgan até cantava durante o interrogatório. As 2 foram acusadas de homicídio doloso em 1º grau e levadas para uma instituição juvenil, e foram julgadas como adultos e não como menores. Em 2018, Morgan foi condenada a 40 anos e Anissa a 25 anos, ambas em uma unidade de saúde mental. As 2 foram diagnosticadas com transtorno delirante e esquizofrenia. Durante seu julgamento no tribunal, mais uma vez, Morgan não demonstrou nenhum arrependimento. Peyton se formou na faculdade. Ele diz não ter mágoa sobre as meninas, foi por conta desse acontecimento que ela se tornou o que é hoje em dia. Mas mesmo assim, Peyton disse não confiar nas pessoas e que sempre dorme com uma tesoura embaixo do travesseiro. Nossa história termina por aqui. Uma creepypasta que se tornou um crime real. Não se esqueça de deixar o like se você curte esse tipo de conteúdo. E até semana que vem.